Paulinho Oliveira, pastor na igreja da Assembleia de Deus, Madureira. Está ali debaixo da unção do pastor Dilmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quem conhece aqui o pastor Paulinho? Dá um sinalzinho com a mão. A maioria já conhece, é pastor conhecido aí, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, vai nos abençoar. Então, vamos receber o servo de Deus, aplaudindo o nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Paz do Senhor a dos irmãos. É uma alegria estar aqui nesta casa e eu quero externar a Deus os meus agradecimentos por essa oportunidade tão ímpar que Ele me concede. Louvar a Deus pelo pastor desta igreja, um amigo também do nosso pastor presidente, pastor Toninho, toda a sua família, que Deus possa abençoá-lo de uma forma muito rica. Louvar a Deus pela vida do pastor Rafael. Rafael é um amigo de longas datas. Obrigado, Rafael. Me sinto honrado, viu? Deus abençoe a sua vida, também aos copastores desta casa, a cada irmão que aqui está. Também me sinto muito feliz, uma noite muito especial. Minha esposa hoje está me acompanhando, meus filhos, Ana e Daniel, a minha mãe aqui está o meu cunhado, Everton, está o James, está o meu primo, Felipe, está a esposa dele, Jaqueline. É uma alegria. Muito obrigado, Deus abençoe. Por gentileza, deixa eu compartilhar uma palavra com você. Pega a tua Bíblia e abra comigo no livro de Atos, capítulo de número 9. E versos de número 10 até o 15. Tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Atos, capítulo de número 9, e verso de número 10 ao 15. Os irmãos encontraram? Diz assim: e ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Então disse o Senhor numa visão a Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dizendo: dispõe-te e vai à rua que chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem e quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, e bem como perante os filhos de Israel. Pai, nós te louvamos e te glorificamos pela tua palavra. Ela é a verdade. A gente veio aqui para ouvir uma palavra, uma voz. Fala com a gente. A gente precisa muito do Senhor. Pedimos a tua bênção e a tua graça que já está aqui nesta casa sobre nós. Nós te adoramos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu acredito que um dia ou outro na vida você já se deparou com esse texto. Perceba que Saulo de Tarso, ele está indo para Damasco,
E como que não bastasse já a perseguição imposta aos cristãos em Jerusalém, e inclusive o próprio apedrejamento de Estevão, Saulo, ele procura agora intensificar essa repreensão contra os seguidores de Cristo. Ele vai até o sumo sacerdote pedir cartas para as sinagogas em Damasco, a fim de trazer amarrados para Jerusalém quaisquer que pertencessem ao próprio cristianismo, tantos homens como mulheres. O importante era prender e terminar. Só que compreenda que no caminho em direção a Damasco, Saulo já ia maquinando qual seria a maneira mais fácil e eficiente de cumprir a sua missão. À medida que vai se aproximando, seu destino é Damasco, a expectativa de Saulo vai aumentando. Só que de repente, no meio do caminho, estou dizendo mais ou menos por volta ao meio-dia, um lampejo de luz cegante envolve a Saulo. Saulo imediatamente cai ao chão, e uma voz rompe aquela luz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta dizendo: quem és, Senhor? E a resposta foi: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E Saulo disse: Senhor, então o que devo eu fazer? E aquela voz disse: levanta-te, vai para Damasco, e ali lhe será dito tudo o que deves fazer. Entenda que após aquela luz se dissipar, os varões que acompanhavam Saulo o levantam do chão e guiam para dentro da cidade de Damasco. E lá ele fica na casa de Judas. E Saulo permanece ali por 3 dias, sem comer e sem beber. Contudo, o mesmo Senhor que apareceu a Saulo no caminho, aparece a Ananias e diz: Ananias, levanta-te, desce e vai à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está ali orando. E ele viu numa visão que entrava um homem por nome Ananias e colocava as mãos sobre ele para que recuperasse a visão. Entenda que Ananias já conhecia a fama de Saulo, tal qual o mesmo indaga e diz: meu senhor, eu ouvi muito falar acerca deste homem. Quantas coisas prejudiciais este homem tem feito aqui a seus santos em Jerusalém. O senhor não está entendendo? Ele tem ordem, tem autoridade. Ele, Saulo, ele é o pesadelo de todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Ananias, não te preocupes, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Quando a gente vai ouvindo isso, vou te falar uma coisa para você. É interessante quando Deus escolhe, não é verdade? Você já parou para pensar nas escolhas de Deus? Você já parou para pensar
como Deus escolhe alguém. Entenda que as escolhas de Deus saem da normalidade da vida. Não, eu vou ratificar e reiterar. As escolhas de Deus vão na contramão daquilo que a gente pensa. Não, eu vou continuar dizendo. Deus, realmente Ele usa pessoas improváveis. Se você não entendeu, eu vou continuar dizendo. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas desprezíveis para confundir as que são. Deixa eu dizer para você e pega a palavra. Deus não vê como o homem vê. Deus não escolhe como a gente escolhe. Não, eu vou ratificar e reiterar. Deus não vê como a gente vê. Deus não escolhe como a gente escolhe. Se a gente parar e ver quantos homens, quantos líderes na história Deus levanta com propósitos diferenciados. Mas pensa um pouquinho nessa sexta-feira em chamas. São líderes que cada um tinha a sua própria personalidade. Mas e daí, Paulinho? E daí? Deus escolheu. Você não está entendendo? Deixa eu dizer para você. Lembra de Moisés? Moisés ousado. Moisés que a gente tanto ministra nos nossos cultos. Moisés da vara do Mar Vermelho, que leva um povo à fase mais desenvolvida da história, a terra prometida. Este Moisés, ele era gago, ele era covarde, ele se irritava com facilidade. Fala a verdade, para nós, no nosso crivo de verdade, Moisés estava fora. E Deus, Paulinho, Deus o escolheu. Lembra do profeta Elias? O profeta Elias, o profeta do fogo destemido, daquele que levanta o altar e clama a Deus, e Deus faz algo extraordinário para mostrar que Ele é o Senhor. Esse Elias, ele era depressivo, ele era inconstante, ele era totalmente desanimado. Para nós, Elias está fora, mas Deus o escolheu. Lembra do profeta Jeremias? Profeta Jeremias, quanto que a gente gosta de falar dele, não é? Suas palavras são fiéis, não é? Jeremias marca o tempo, marca a história do momento que estava. Só que Jeremias, ele era emotivo, vivia a vida chorando, vivia a vida reclamando. Jeremias, o profeta, tinha uma personalidade totalmente problemática. E daí, para a gente, está fora. Mas e Deus? Deus o escolheu. Lembra de Pedro? Pedro, o ousado, o intrépido. Pedro, que marca o seu tempo. Só que esse Pedro, ele era totalmente desequilibrado emocionalmente. Pedro, ele era briguento. Pedro negou Jesus. Para nós, meu irmão, está fora. Mas Deus o escolheu. Lembra de Davi? Davi, um menino, o tocador de harpa, ruivinho,
transino, marca um tempo. Só que fala a verdade, Davi hoje, se estivesse aqui e tivesse uma igreja, a gente não congregava nela. Davi, a gente se afastava. A gente fala a verdade, conversa de família em plena sexta-feira de chamas. A gente não deixava, no mínimo, Davi fazer o casamento dos nossos filhos. Só que daí, porque pesava nos seus ombros um homicídio e um adultério. Para nós, está fora. Só que Deus o escolheu. Deixa eu falar uma verdade para você pegar essa palavra. O olhar de Deus não é o nosso. O pensamento de Deus não é o nosso. A escolha de Deus não é nossa. Não, eu vou continuar dizendo por ser na glória. O olhar de Deus não é o nosso. O pensamento de Deus não é o nosso. A escolha de Deus não é a nossa. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para você, dá glória. E tendo aqui, mediante essas escolhas, cá estamos. Quem éramos? Onde estávamos? Fala a verdade, naquela fila, nós estávamos na última posição. Ninguém ia passar por nós. Ninguém iria nos escolher. Porque a verdade seja dita, existe um grau de perfeição, existe currículos postos de escolha, existe uma seleção feita, e a gente estaria fora da seleção, mas graças ao bondoso Senhor, que Ele não foi no início da fila, Ele foi lá no fundo, e quando Ele chegou lá no fundo, Ele já foi selecionando, entendeu? Ele já foi escolhendo. É por isso, e pega a palavra para você nessa sexta, tem muita gente que não aceita, não tolera, não engole, se remói todinho, mas entenda, porque a escolha não é nossa, a escolha é somente dele. Por isso que eu continuo dizendo, meu irmão, aceita a escolha, porque dói menos. Dói. Deixa eu falar para você, e ratifico e reitero, quem a gente era, onde a gente estava, como a gente estava. Só que Deus escolhe. E daí? Ele escolhe não importando com o estado. Ele escolhe não importando com o jeito. Ele escolhe não importando com o temperamento. Simplesmente Ele aponta o dedo e diz, é você. Eu estou te escolhendo. E ainda mais, eu estou te escolhendo. Eu estou te separando. Eu estou te dando nome e sobrenome. Eu estou te dando responsabilidade para que vá e dê fruto, e que este fruto permaneça. Deus nos escolheu. Eu vim dizer essa palavra para você em plena sexta-feira em chamas. Levanta a cabeça, viu? Bata no peito. Sinta orgulho por isso. Ele te escolheu. E é incrível, eu vou dizer isso aqui, que eu tenho que dizer essa palavra. Quando Ele escolhe, não é uma escolha assim, apenas escolha. É uma escolha que é atrelada com uma capacitação. Isso é fantástico. Deus escolhe, e quem capacita, Espírito Santo, conhece? Todos nós, indistintamente, que passamos pela seleção divina, a gente está nessa capacitação. No linguajar bem nosso, a gente está no treinamento, não é? É o processo que a gente vive todos os dias. Graças a Deus que a gente é bem conduzido, bem guiado, bem ensinado. Espírito Santo está ali. É incrível se você parar e olhar a história. Perceba que, te dar essa adentro para você, porque eu tenho que dizer isso, porque Jesus está nessa casa, glória por isso.
Após a ressurreição, Jesus aparece pela última vez aos discípulos. E quando aparece, ele começa a pronunciar suas palavras. Os discípulos estão ali, paralisados. E Jesus vai pronunciando. Entenda que Jesus já tinha concluído a sua missão. E agora? E agora, ele está voltando para casa. Como ele bem disse aos discípulos: vou para o meu Pai preparar lugar. Os discípulos estão ali, parados. O que fazer? Fazer é arcar, assumir a responsabilidade, tocar a obra, tocar o ministério, ir de região em região até os confins da terra, fazendo o quê? Pregando, ensinando, orientando. Só que entenda que os discípulos estão ali. E se isso não bastasse da responsabilidade, você imagina os discípulos pensando, matutando? Pensa comigo na mensagem. Como é que a gente vai fazer com a ausência física de Jesus aqui? Como é que a gente vai encarar a multidão? Como é que a gente vai encarar vilarejos, cidades e governos sem Jesus? Como é que a gente vai encarar o inimigo sem Jesus? Como é que a gente vai encarar a realidade da vida sem Jesus? Foi aí de forma triunfal, glória. Jesus disse: não fiquem preocupados. Eu não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Quem lê Atos 2 sabe o que eu estou dizendo? Texto áureo de todo o meio pentecostal. E estavam ali reunidos quase 120, esperando. E de repente veio como um som de vento veemente, impetuoso, encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Entenda que neste processo existe um processo de capacitação. Ser cheio para enfrentar as lidas da obra. Oh, meu Deus do céu. A capacitação pega para você, é necessária ou escolhido. Você tem que passar pelo treinamento, viu? Não adianta ter nome de escolhido se não se capacita. Oh, Jesus, eu vou dizer. Não adianta ter o nome estancado, escolhido, se não passa pelo treinamento. Quando a gente passa pelo treinamento, eu estou dizendo aqui, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente se dedica, a gente consagra, a gente jejua, a gente se doa, porque a gente está num processo de capacitação. Você não entendeu? Pega para você. Quem eram os discípulos antes da própria grande comissão que foi dada por Jesus a ele, do ide imperativo? Os discípulos eram covardes, medrosos, se escondendo no que podia. Por quê, Paulinho? Porque faltava a eles capacitação para escolhido. Depois do dia de Pentecostes, lê a história. Os discípulos se tornam intrépidos, ousados, corajosos. É por isso que quando a casa foi tomada, foram cheios do Espírito Santo. Os que estavam do lado, porque era festa, que vieram de longe, começaram alguns a criticar e outros a rirem do que estava acontecendo. Até alguém dizia assim: estão embriagados. Pedro, que antes era um covarde, traidor, se afugentava. Pedro estava no processo da capacitação, e esse processo não tem fim. Pedro se coloca de pé e diz: ei, vai falar mal não, tem ninguém aqui embriagado não, viu?
É todo mundo aqui cheio, 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 porque é promessa, é promessa. Esse processo é necessário. E eu te convido aqui, nessa sexta-feira, a passar pelo processo, viu? É difícil, não é fácil, mas a gente vai sendo capacitado. É Ele lapidando a quem escolhe. Escuta, pega para você. É por isso que você não está entendendo o que você está vivendo, não é? Primeiro, que você é escolhido. Segundo, que você está passando pela capacitação. E a capacitação vem ajustar a vida da gente. A gente perde, a gente não sabe o que faz. Portas são fechadas, são os propósitos, são aquilo que Deus vai tratando com a gente. Mas entenda, passa pelo treinamento. Oh, Jesus do céu, Deus está falando com você aqui hoje. Passa pelo processo, e com certeza Ele vai lhe garantir vitória. Eu estou terminando para a gente orar. Todo escolhido enfrenta adversidades, não é verdade? O nosso problema, e vou dizer aqui para você, o nosso problema não é muitas das vezes externo, nosso problema é interno. São de pessoas que se acham sabedoras, sabichões. Sabe aquele que não consegue olhar para cima e não consegue ver que no teto da própria casa existe telhas de vidro. Todo mundo tem, viu? Mas a gente gosta de dar com a língua nos dentes. A gente gosta de, essa palavra, pré-julgar. Nos pré-julgam sem sentar com a gente. Nos separam e nos anulam sem entender a nossa história. Apenas por uma eleição de verdade, si mesma que carrega. Mas nos julgam. Julgam as nossas ações, julgam as nossas palavras, julgam os gestos, julgam a história, julgam a nossa vida. Estes conseguem mais julgar do que entender. Estes preferem mais condenar do que absolver. Só que, para e pensa, todos nós passamos por uma seleção. Só que o problema eu vou dizer, o problema é que estes têm a pachorra de serem juízes da verdade. Consegue entender? Pré-julgando todos, selecionando, serve, não serve, presta, não presta, vai para o céu, vai para o inferno. Só que a gente faz isso no outro, só que a gente não se enxerga. Eu vou dizer, a gente consegue tacar pedra no telhado dos outros, mas a gente esquece de olhar para o nosso. A gente tem os nossos problemas, a gente tem as nossas manchas, a gente fica ainda arrastando com a perna. Só que a gente tem ainda os nossos erros ainda continuam ali, porque a gente está tentando se aperfeiçoar, mas a gente não enxerga. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Julgar é fácil, não é? Difícil é viver a nossa vida. Julgar é fácil. Difícil é pagar o preço que a gente paga todo dia. Julgar é fácil. Difícil é passar por onde a gente já passou. Julgar é fácil. Difícil é chegar aonde pela misericórdia de Deus a gente chegou. Ô Paulinho, mas e daí? E daí? Saia deste culto, sexta-feira em chamas, de cabeça erguida. Você não é qualquer um. Paulinho, mas estão falando, e daí? De que falem. A gente não freia ninguém.
Todo mundo tem, a gente diz isso de uma forma tranquila, não é? Tem liberdade para falar, expor, nos crucificar, não é? Diz que fale. O que importa é que Deus, mediante a uma multidão, Ele apontou o dedo para a gente e diz: é você que eu quero e estou te escolhendo para uma grande obra. Que essa sexta-feira Deus venha nos encher. Eu vou ser ousado para dizer, essa sexta-feira não é apenas para os chamados, são para os escolhidos. E que essa sexta aqui hoje, Ele venha nos encher. E deixa eu falar uma coisa para você. Deixe Ele te encher. Deixe Ele te capacitar. Faz parte do processo. A gente vive isso todos os dias. A gente se enche hoje para o culto do domingo, aí a gente volta na outra semana para se encher, para passar a semana, e a gente faz isso todos os dias. Estamos no processo. Se deixe ser tocado, se deixe ser usado. Deixe que o Espírito Santo de Deus venha inflamar a sua vida. Vou dizer uma coisa para você. Você é uma pessoa sobrenatural. É por isso que tem alguém que até hoje fica matutando. Como pode? Sobrenatural. É o Senhor quem trabalha e quem escolhe os seus para uma grande obra. Sim, eu vou dizer para você e termino aqui para a gente orar. Sinta-se honrado. Sinta-se privilegiado. Você não é mais um. Você é o escolhido. Não. Tem muita gente por pouco glória. Você não é mais um. Você é o escolhido. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero abençoar você e orar por você. Ser escolhido não é fácil não, viu? Ser escolhido é às vezes a gente escute, entenda isso muito bem para você não deturpar a minha palavra. Ser escolhido às vezes é não termos querer a nada. Somos escolhidos. Quem comanda a nossa vida não é mais a gente, é o Senhor. É o Senhor quem guia, quem trilha caminhos para nos abençoar. Poxa, se sinta-se, como eu ratifico e reitero, por favor, a palavra é para você, privilegiado. Isso já basta para a gente, meu irmão. Pastor, mas e a bênção? Isso aí, meu irmão, isso é consequência. Ô pastor, mas e o milagre? Isso é consequência. Privilégio seu. Bota isso na cabeça, desse seu coração. Ser escolhido. Escolhido é mais do que a gente pensa de ter um título, de ter algumas letras cravadas. Escolhido é ter o nome registrado no livro da vida. Ser escolhido é o próprio Deus parar, com muitas histórias que você já ouviu pregar aqui nesta casa, dizer assim: e lembrou Deus, escolhido, privilégio. Pega hoje essa palavra para você e muda hoje essa sua consciência. Pastor, Deus não me vê, não te vê. Deus não me ama, pastor, Ele ama. Pastor, Deus não vai fazer nada, não, Ele vai. Só que você é escolhido, existe um processo. Ele está trabalhando com você. A gente já não pega a palavra porque é para você. A gente não nasce sabendo, viu? Não nasce sabendo. A gente aprende isso no percurso da vida.
Nós não somos, estamos sendo. É o processo. A gente só vai ser no dia da nossa morte. Estou sendo. É difícil, hein? Oh, escolhido. Mas Deus está guardando. Deus está cuidando. Deus está lhe abençoando de uma forma extraordinária a sua vida. Deixa eu orar para você. Bota a mão no seu coração. Senhor, eu te louvo e te exalto, porque sei que estás nesta casa. Esta palavra nos dignifica, esta palavra nos aquece tanto, porque nos mostra que realmente nós somos escolhidos no meio de tanta gente. Senhor, venha fazer algo que só o Senhor pode fazer aqui hoje. O Espírito Santo, nós estamos aqui, a tua igreja está aqui, Senhor, a igreja da Quadrangular, sede, nós estamos aqui, Senhor, mais um dia, mais uma sexta-feira de semana, para dizer, Senhor, precisamos tanto de Ti, daquele aconchego, daquele calor que preenche a nossa vida, porque são tantas dificuldades, tantas intempéries que a gente tem que atravessar, mas a gente sabe, Senhor, que o Senhor fará o melhor para a nossa vida. Realiza, Senhor, um milagre. Estabelece o teu reino, Senhor, em cada coração. Toca em cada vida de uma forma triunfante, sobrenatural. Eu estou acreditando na tua palavra. Eu estou acreditando, Senhor, no milagre que está acontecendo na minha vida e na vida do meu irmão. Toca, Jesus, toca. Tem gente que não entende, tem gente que não aceita, mas o Senhor está tratando conosco, porque a gente é escolhido. Senhor, estabelece o teu reino, a tua vontade. Senhor, que teus filhos, ó Pai, sejam abençoados, ó Pai, que a graça venha superabundar sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Deus, eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo aqui hoje, na nossa vida, marcando a nossa história de uma forma extraordinária. Estabelece o teu reino, estabelece a tua vontade, estabelece o teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos, nós te glorificamos por tudo, para a honra e para a glória do teu nome santo do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus, porque eu sei que Ele está nesta casa e está trabalhando com você, que é escolhido dEle aqui nessa noite. Louve ao Senhor Jesus, engrandeça Ele, porque Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer o milagre certo hoje na sua vida. Creia, acredite na mudança, no trabalhar, no jeito, na forma. Deus está fazendo muito mais daquilo que você pode imaginar. Ele está trabalhando hoje na sua vida. Creia nessa palavra. Vamos adorar. Adore ao Senhor Jesus, adore ao Senhor Jesus. Oh, eu acredito. Louve ao Senhor Jesus. Me refez, hoje sou templo em teu louvor. Oh Deus, eu acredito na tua palavra, Senhor Jesus. Que se revelou, o Espírito Santo chegou. Entre agora eu sou templo em teu louvor. Age agora, este é o teu lugar, tu é a glória. Amém, graças a Deus, aleluia. Ministério de louvor, baixinho, bem baixinho. Quantos foram abençoados por esta palavra? Nós aprendemos basicamente 3 coisas nessa mensagem. Primeiro, nós somos escolhidos. Vou falar novamente. Primeiro, nós somos escolhidos. Segundo, escolhidos, nós entramos na escola de Deus. E a escola de Deus não tem fim aqui na terra.
a formatura será no céu. E terceiro, o Senhor quer nos encher do seu Espírito. Por isso, neste momento, nós vamos orar. A esposa do Paulinho, por gentileza, querida, os filhos também estão ali. Subam aqui rapidamente. Nós vamos orar por esta família, é uma família sacerdotal. Paulinho, meus irmãos, não só na palavra, falava para ele aqui que desde adolescente eu fui impactado pelo ministério dele. Não só na palavra, mas Paulinho canta, Paulinho toca. É uma família realmente voltada para a obra de Deus. A sua esposa, seus filhos. E vamos orar para que Deus possa usá-los de maneira abundante. Então peço que a igreja estenda as mãos para cá e oremos abençoando esta família. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós estamos, ó Pai, com o coração gratos por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. E neste momento nós oramos pela vida dos teus filhos, do pastor Paulo, ó Deus, da sua esposa, dos seus filhos, uma família sacerdotal, uma família escolhida. Pedimos ao Senhor, ó Pai, as mais ricas bênçãos dos céus, que o Senhor possa suprir todas as necessidades, que o Senhor possa abrir portas, ó Deus, e que a palavra do Evangelho, ó Deus, anunciada por esta família, possa alcançar muitos corações. Por isso nós oramos, ó Pai, e nós te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, no nome santo de Jesus Cristo. E a igreja diz amém, e vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus.